me deram uma missão de compartilhar uma breve palavra com vocês aqui nessa manhã. Ano passado, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, eu precisei sair um pouco mais cedo, né? Infelizmente, com a notícia de que meu tio tinha acabado de morrer afogado, né? E o pior é que ele sabia nadar, né? É um grande mistério, né? Mas enfim, Deus no comando de todas as coisas e está com o Senhor, né? E esse ano, em nome de Jesus, não vai acontecer nada. Eu queria deixar uma mensagem, né? Que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Eu achei que eu ia pregar sobre outra coisa, mas é o que veio no meu coração, a direção de Deus. Seguiu o mesmo embalo do pastor Carrilho, vão continuar falando de Elias, né? É bem coisa para profeta mesmo, né? 1 Reis 18, 31. Vou ler do 30 em diante. 1 Reis 18. Reis 18, 30 diz assim, né? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha. Então disse: enchei de água 4 cântaros e derramou sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse mais: fazei a segunda vez. E assim por diante. Vocês já conhecem bem a passagem bíblica, né? Eu quero me prender nessa manhã a todo o processo que Elias fez antes de ele mandar vir chuva e mandar fogo e tudo mais que aconteceu. A Bíblia diz que com 12 pedras ele restaurou o altar, né? E todo mundo aqui sabe que essas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Eu conversava com a pastora Rosane agora de manhã, né? Oi? Ah, olha só. Como é que tem isso aqui agora? Meu Deus, olha o mistério aí, irmãos. Ó. Nós combinamos, ó. Combinamos pelo Espírito. Ó. Olha só. Então, olha, quer tirar uma foto aí, ó? Rosita. Tirar uma foto aí. Depois eu boto no... mais perto, né? Tira. Pra ficar... Amém. Fechar os nossos olhos rapidinho. Eu, como todo religioso, eu não consigo fazer nada sem orar, né? Embora que a gente já orou antes, ora durante, né? Eu gosto de orar sempre, em todo o tempo. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor colocou uma mensagem no nosso coração nessa manhã, Pai. Nós sabemos perante a Tua palavra, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Por isso nós nos submetemos a Ti e damos a Ti total liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor use-nos tão somente como instrumentos em Tuas mãos para repartir o que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Fala conosco, nós queremos Te ouvir, Senhor. Amém. Amém. Eu conversava um pouquinho com a irmã Rosane, agora hoje de manhã, né? Sobre algo que eu creio de todo o meu coração, né? Que o grande avivamento que todo mundo sonha, que todo mundo fala, que todo mundo comenta, né? E nós ansiamos por isso, nós queremos ver isso, e nós queremos ver o avivamento coletivo, né? Nós aprendemos com o apóstolo Luiz Hermínio, e eu acredito dessa forma também, que o avivamento coletivo deve começar no individual, né? É muito pessoal. Em primeiro lugar, eu preciso me avivar, eu preciso
investir tempo no meu a sós com Ele, estar com Ele, buscar a face dEle, e servi-lo, e adorá-lo, e tudo assim por diante. Então o avivamento começa por nós. Mas o avivamento coletivo, para que ele aconteça, existe um princípio bíblico inegociável, que é a unidade da igreja, né? Não tem como haver um avivamento coletivo sem que haja primeiro a restauração das 12 tribos. E essas 12 tribos hoje, elas representam as denominações, né? E as denominações estão todas espalhadas, né? A igreja brasileira, ela não é um, né? Um exemplo muito claro disso, que a gente vê com muita facilidade, é quando tem as eleições presidenciais, né? Que vê a igreja, um lado é da E e o outro lado é da D. Então, tudo dividido, né? Eu sou da E, né? Eu sou da D, né? E assim a igreja está dividida, né? E Deus, assim como Elias deixou ali uma marca, um exemplo do que Deus quer fazer, Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua desejando unir as tribos. O avivamento, o fogo, a chuva, a glória, o poder, né? E vocês sabem que tudo ali o que Elias fez ali praticamente foi algo até meio que humilhante, né? 1 contra 700, né? E ele venceu por quê? Porque, primeira coisa, ele restaurou o altar, né? Sem a restauração do altar não vai acontecer nada. E essa restauração da igreja, para que ela aconteça, né? E vocês sabem muito bem que nós somos o altar do Senhor, não preciso explicar, aqui é tudo pegadinho em Bíblia, né? Essa restauração só vai acontecer quando, de fato, nós como igreja entendermos que o que Deus quer fazer é através do coletivo, né? Eu tive a oportunidade de ouvir 2 pessoas no mesmo dia falaram para mim que eu tinha que ouvir uma mensagem de um cara chamado Rafael Bispo. Eu nem sei quem é o cara, nunca ouvi falar, nem sabia que existia, mas 2 pessoas no mesmo dia dizendo que eu tenho que ouvir, então eis-me aqui, eu sou dirigido pelo Espírito, né? E aí fui ouvir a mensagem desse pastor, que é um pastor do Ministério Mevan, que atua lá em Portugal, né? E ele foi um dos ministradores aqui da Convenção dos Filhos Ministeriais do Mevan. E realmente, o que ele ministrou, eu vou surfar na onda aqui, né? Porque o Espírito é o mesmo, né? O que Deus vai fazer é no coletivo, né? Não é algo assim que vai dar um status para o mega, hiper, super apóstolo, né? Houve um tempo em que, isso aí já é coisa do passado, né? A história do beijo é o meu anel, né? Já ficou para o passado, mas isso aconteceu, né? Onde algumas pessoas foram levantadas em grande evidência e glórias a Deus por aqueles que alcançaram esses lugares de status. Mas depois que Deus trouxe para nós o entendimento, né? Que nós somos povo santo, sacerdócio real, povo eleito, né? Para que anuncie as virtudes daquele que nos transportou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, quando caiu a ficha, hoje todos nós somos sacerdotes reais. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Todos nós podemos representá-lo, independente de sexo, independente de cor, independente de raça, né? Todos somos sacerdotes reais. Todos temos livre acesso à presença dele e podemos ser canal na mão dele, né? Então Deus pode e quer usar a todos. Claro que a igreja é edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Biblicamente, apóstolos e profetas são a ponta, né? São aqueles que vão na frente colocando as colunas, colocando os fundamentos, e isso é inegociável, é a própria Bíblia que diz. No entanto, todos podem falar, todos podem profetizar, como Paulo falou, né? E Deus quer usar todos. É um avivamento de todos. Cada um no seu quadrado, né? O apóstolo fazendo o que ele foi chamado para fazer, o profeta fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, o evangelista fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, o pastor fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer e o mestre fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. E aqueles que não têm esses 5 títulos, né? Também chamados para fazer alguma coisa, porque no corpo todo mundo tem uma função, né? E todo mundo já decorou 1 Coríntios 12, né? O olho não pode dizer que não precisa do ouvido, o ouvido não pode dizer que não precisa do nariz, o nariz não pode dizer que não precisa da boca.
e assim por diante. Todos têm uma função. E Deus quer usar a todos. Eu sou apaixonado pela conhecida passagem de Ezequiel 37, né? Quando Deus chama o profeta, né, Ezequiel, para profetizar sobre os ossos, e ele faz aquela pergunta: seguinte, Ezequiel, eu estou te mandando diante de um cemitério, o que tu acha aí? Será que desse cemitério aqui dá para a gente levantar um exército? O que tu acha? Vamos trocar uma ideia nós dois aqui. Qual que é a tua opinião, Ezequiel? Olha, Senhor, é o seguinte, tu sabes, eu não sei não. Tu sabe. Então faz o seguinte, Ezequiel, profetiza. Né? E quando Ezequiel obedece ao comando do Senhor, a primeira coisa que acontece, os ossos, cada osso corre para o seu osso. Os ossos começam a se juntar. Né? Então a gente vê que o avivamento ele só vai acontecer lá quando Deus sopra o vento, vem dos quatro cantos, né? A última palavra do Ezequiel, né? Vem o vento dos quatro cantos e sopra. Né? E aí é o que a gente quer, né? É quando o vento vem e toma todo mundo, né? Todo mundo quer isso, né? O avivamento, a glória, o vento vem e toma. Só que tudo começa pela união dos ossos. Né? Não tem como pular etapa. A gente quer ver o ápice, né? O avivamento. É o vento tomando conta do lugar. Né? Mas tudo começa pela junção dos ossos. Elias não fez nada antes de restaurar o altar. E ele restaurou o altar com 12 pedras para ficar claro. Não é com 10, não é com 11, não é com 9. Né? Vamos fazer aqui um grupinho aqui, os batistas, os presbiterianos, os mevaninos e os assembleanos. Já tem 4 denominações fortes aí. Meu Deus, vai dar um avivamento. Não, está faltando 8 ainda. Né? E eu me atrevo a dizer, né, sem medo de falar o que eu vou falar, que nesse avivamento Deus quer unir os evangélicos aos católicos. Né? Deus já vem sinalizando nessa direção há muito tempo, mas há uma batalha muito grande, né, para que evangélicos possam entender que Deus ama os católicos como ama a gente. Né? Eu aprendi há muitos anos atrás com o pastor Márcio Valadão, né, Igreja Batista da Lagoinha. Quem não conhece no Brasil o pastor Márcio Valadão, né? Que quem determina quem são os irmãos não é os irmãos. Quem determina quem são os irmãos é o pai. Se é filho do mesmo pai, é irmão. Né? Mesmo que você não queira, é filho do mesmo pai, então é irmão. Então, o assembleano é meu irmão, o católico é meu irmão, o batista é meu irmão, o mevanino é meu irmão, o pentecostal é meu irmão, o presbiteriano, o caladinho lá que não fala em línguas, que não voa, que não pula, mas que também tem uma função no corpo, é meu irmão. Né? Então Deus quer unir a todos. Deus quer contar com todos. Os irmãos aqui devem saber, né, que o Brasil é um país que recebeu inúmeras profecias de profetas de todos os lugares do mundo, né, sinalizando que algo muito grande iria acontecer nessa nação e através dessa nação. Né. E eu acredito de todo o coração, né, nisso. Aquela palavra daquela irmã da igreja do aeroporto, né, lá de Canadá, de Toronto, né, que é um vídeo que viralizou na internet, né. Quem não assistiu esse vídeo, se tiver alguém que ainda não assistiu, assista, né? Aquele vídeo para mim é uma inspiração, eu creio de todo o coração, né? E a gente vê ali, né, o Brasil representado numa pessoa que estava literalmente quebrado, né? Literalmente quebrado e aparentemente sem vida, aparentemente sem esperança, aparentemente sem, né, país de terceiro mundo. O que vamos esperar, né? Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Será que pode vir alguma coisa boa do Brasil? Né? Terceiro mundo, país quebrado. Né? Mas, como ela foi usada pelo Espírito, né? Começou um movimento. Né? Começou um movimento. E é um movimento de restauração. Porque Deus, esse corpo quebrado que representa o Brasil, esse corpo falido que representa o Brasil, ele começou a se movimentar. E depois que ele começou a se reerguer e ser restaurado, ninguém para ele. E eu creio que isso vai acontecer. Né? Para que isso aconteça, nós vamos precisar entender que vai precisar haver
essa restauração das tribos. E interessante, né? Coincidentemente ou coincidentemente, a gente está aqui numa escola profética, foi um profeta que Deus usou para fazer isso. Foi um profeta que Deus usou para sinalizar isso. Quando Elias pegou aquelas 12 tribos, aquelas 12 pedras representando as 12 tribos, ele uniu, ele estava deixando um sinal para a gente, né? Que o grande avivamento viria, mas primeiro com a união das pedras. Então, eu sei que tem pessoas aqui como o apóstolo Lapa, né? Já foi muito usado por Deus, já foi presidente do Conselho de Pastores de Itajaí, né? Nessa direção. E todo mundo que tem experiência de lidar com a unidade das igrejas numa cidade sabe quanta resistência a gente encontra. Eu já fui presidente de Conselho de Pastores da minha cidade. Atualmente, estou ajudando outros pastores a gente começar um Conselho de Pastores na cidade de Canelinha. Inclusive, amanhã de manhã, nós vamos ter a segunda reunião dos pastores da cidade de Canelinha no Ministério dos meus pais. E eu estou meio que à frente organizando isso. A primeira reunião deu 4 pastores. Né? Multidão. Né? Amanhã, quem sabe, a gente vai ter 5. Eu não sei, tomara que vai ter mais. Né? Mas, desde quando me conheço por crente, a guerra é grande. Eu me lembro que um dos meus primeiros pastores, pastor Adélio, ainda ontem à noite ainda comentei alguma coisa com o pastor Edson. Ele, na época, fazia parte do Conselho de Pastores da cidade de São João Batista, onde eu moro. E um dia, conversando com ele no particular, eu era novo convertido, era ministro de louvor na igreja já. E eu, conversando com ele, eu vi assim, no semblante dele, o desgaste de alguém que já estava querendo desistir desse negócio de unidade. Porque todo mundo que é chamado por Deus para lutar pela unidade, acaba cansando. Porque é uma guerra muito grande. O inferno não quer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem aqui já ouviu uma informação bem antiga, né, que eu vou falar aqui chovendo molhado, uma informação bem antiga de que para derrubar potestades não precisa de muita coisa, né? Ora, se consagra, né? Jejua, e como já foi dito, ontem à noite foi dito aqui, né? Foi pelo pastor Carrilho, né? Você ordena, o demônio tem que sair, seja pombagira, seja Zé Pilinta, seja tranca-rua, seja o capeta que for, você falou em nome de Jesus, ele sai. E tem que sair e acabou, né? Simples assim, né? Mas ele estava falando de potestade, não estava falando de principado. E eu aprendi que principado é um pouquinho mais complexo. Principado não é simplesmente sair em nome de Jesus. Né? Principado, para ser destronado, né? Todo mundo aqui já sabe o que é um principado, né? É um demônio que governa uma geografia. Cada cidade tem principados sobre aquela cidade. Né? Por exemplo, eu fui pastor há muitos anos da cidade de Nova Trento. Nova Trento hoje, assim como Aparecida do Norte, é uma das cidades do Brasil, que mais financia a idolatria. Né? Assim como vem pessoas do Brasil inteiro, vão para Aparecida do Norte cultuar, né, aquela santinha, né, aquela pretinha e tal. Nova Trento vem pessoas do Brasil, do mundo inteiro, para cultuar uma santa chamada Paulina, Santa Paulina, que o nome dela é Amabile Visentaine. Né? Uma mulher que, segundo a tradição, ela foi usada para cuidar de uma cancerosa, uma mulher com câncer, e por ela ter feito o bem para aquela mulher com câncer, ela foi considerada depois santa, e fundou a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, né? Que está lá em Nova Trento até os dias de hoje. E, enfim, foi feita uma catedral, quem nunca teve em Nova Trento, né? É uma catedral, é gigantesco, né? É uma igreja gigantesca. Né? E vem pessoas do Brasil inteiro ali. Eu já tive a experiência de... Eu não tenho esse dom de ver o mundo espiritual, mas eu tive uma experiência de um dia que Deus me fez sentir. Eu entrei naquele lugar e eu via claramente assim uma nuvem de demônios. Uma nuvem. Né? Porque eu aprendi há muito tempo atrás que a idolatria, ela é
ela atrai a ira de Deus. Isso está em Romanos capítulo de número 1, né? Do céu se manifesta a ira de Deus. A ira de Deus, ela vem contra algumas coisas que o ser humano faz, mas a idolatria, a gente tem textos na Bíblia claríssimos, né? Como o fato de o povo ter subido ao monte para fazer um bezerro de ouro. Quando o povo desce, Deus tem uma conversa particular com Moisés, e a conversa era o seguinte: ó Moisés, é o seguinte, eu decidi que eu vou matar todo mundo. Uma conversa assim bem light, né? Moisés, é o seguinte, eu tenho uma coisa para compartilhar contigo, eu quero matar todo mundo. Estamos juntos? Olha, Senhor, mas é o teu povo. Faz o seguinte, risca o meu nome do livro da vida, mas não mata eles. E por que Deus queria matar, irmão? Todo mundo. Por causa da idolatria, né? Nós sabemos que o maior ídolo hoje a ser vencido é o Mamon, né? É um ídolo, um dos maiores ídolos que nós temos que vigiar, porque ele está aí tentando cirandar, né? A igreja, né? Tentando as suas propostas, né? Mas, amados, para não perder o foco, né? Fui pastor dessa cidade, Nova Trento, né? Essa cidade onde tem essa santa. E ali a gente também procurou fazer um conselho de pastores. E a gente começou o conselho de pastores, não era um conselho de pastores, era uma reunião de líderes, não tinha nome de pastores. E nas primeiras reuniões nós conseguimos trazer representantes da Igreja Católica, conseguimos trazer freiras nas nossas reuniões, né? Algo grande estava começando a acontecer, né? E conseguimos trazer padres nas nossas reuniões, né? Até que um dia um padre teve a oportunidade de falar numa das nossas reuniões e ele acabou fazendo um convite para um evento que havia na Igreja Católica, na qual nós evangélicos não concordamos com o que iria acontecer lá. E bastou isso acontecer para que o nosso conselho de pastores quase fosse a bancarrota, né? Porque as pessoas interpretaram aquilo como uma grande ofensa, né? Na qual nós que somos maduros, a gente deveria entender que cada pessoa vai falar de acordo com o que ela crê, né? E se eu sou uma pessoa madura e a Rosita falar uma coisa que eu penso diferente, eu vou respeitar, porque é o entendimento que ela tem, é o entendimento que Deus deu para ela. Se é diferente do meu, se eu estou errado, o Espírito Santo vai me convencer, e se ela está errada, no tempo certo, na hora certa, o Espírito Santo vai convencer. Mas não é eu que vou convencer, não é por força, não é por violência, né? Não é nós que vamos convencer ninguém. E, infelizmente, alguns pastores debandaram. Depois daquela reunião, muitos pastores, e aí a gente ficou ali com uma turminha bem pequena, né? Atualmente eu não sei como está lá, eu não estou morando mais em Nova Trento, mas ainda ano passado eles estavam reunindo, né? Um número mais reduzido. Mas o que eu quero falar com tudo isso, né? Que a batalha da unidade ela é árdua, né? Satanás não quer de jeito nenhum. Porque se é verdade que os principados, né, esses demônios que estão por detrás, né, eu falei tudo aquilo ali, eu contei para dizer que por trás da cidade de Nova Trento, em específico, existe um principado relacionado à idolatria, né? Já vi depoimentos de pessoas que Deus revelou para elas, apóstolos, profetas de outros lugares, que cidades como Aparecida do Norte e Nova Trento, a influência demoníaca por trás de tudo que está acontecendo ali chega a afetar o Estado. Chega a afetar o Estado. E eu acredito nisso. Eu acredito. Porque a idolatria realmente é algo terrível, né? Eu até sou uma das pessoas que defendo a tese que para Deus existe pecadinho e existe pecadão, né? Que tem gente que diz, né? Para Deus pecado é pecado, né? Eu penso diferente, né? Por quê? Porque nessa passagem Moisés ele diz assim, né? O povo cometeu grande pecado. Quando fez o bezerro de ouro, Moisés que Deus fez um grande pecado. Então, se era grande pecado, não é um pecado comum. Assim como lá em Provérbios diz que 6 coisas o Senhor odeia, né? E a 7ª abomina a sua alma. Então ali já tem 6 pecados, um nível mais hard, já são pecados que não é mais pecadinho, são pecados mais
grave, porque Deus odeia, né? Altivez de espírito, mãos que derramam sangue inocente, né? Pés que se apressam para correr para o mal, vocês conhecem a Bíblia, né? E o que semeia contenda entre os irmãos. Todo mundo que é pastor aqui, em algum momento da sua história, já sofreu com aquele irmãozinho fofoqueiro da igreja que semeia contenda. Se esses irmãozinhos não existissem, as igrejas hoje elas estariam tudo explodido de avivamento, né? Mas a maioria das igrejas sofreram perdas, sofreram quedas, sofreram rupturas, porque todas as igrejas têm lá o maledicente enfiado no meio, o cara que tem a língua terrível, que não consegue se dobrar a uma autoridade, que é o crítico, né? O crítico de plantão, que sai envenenando todo mundo, que sai contaminando todo mundo e que acaba destruindo. Quantos ministérios foram destruídos por causa desse tipo de pessoa, né? E a Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de pecado, né? Então, para mim, tem pecadão sim. Esse é um pecadão. Assim como a idolatria é um pecadão, né? Então, existe diferença de pecado. E, então, se a idolatria é um pecadão, os principados que governam essas cidades estratégicas onde a idolatria ela é praticada abertamente, com certeza vai se haver um esforço maior da unidade da igreja para poder vencer esses principados. É aqui onde eu quero entrar para a gente finalizar, que eu tenho só 5 minutos, né? Esses principados, eu aprendi há muito tempo atrás que eles só vão cair com a unidade dos pastores, com a unidade da igreja, né? Ali, como diz o português mundano, né, o buraco é mais embaixo, né? Não é simplesmente, eu vou fazer uma oração aqui, hoje eu vou me consagrar, e eu vou chegar lá, eu vou expulsar e está tudo resolvido. Não é assim, né? É só com a unidade da igreja. Nós precisamos entender, né, que é a vontade de Deus que a gente possa deixar as diferenças do lado e se unir, respeitando as diferenças. Eu comentei com alguém ainda ontem, eu acho que eu fui convidado, deve fazer uns 5 anos, eu fui convidado, acho que foi o apóstolo André, eu fui convidado para participar de um evento que acontece no Rio de Janeiro todos os anos, um evento chamado Somos Um, onde há mais de 10 anos pastores e padres de diversos lugares do Brasil se unem para orar pelo Brasil. E tem uma convenção, a Convenção Somos Um. E eu tive a oportunidade de participar. Quando eu fui convidado para participar, e foi um padre que me convidou, em primeiro momento assim eu resisti. Primeiro momento, não, eu não quis dizer de cara assim para ele, eu não vou, né? Mas não, vamos orar. Mas não sabe a resposta, vamos orar. Para minha surpresa, o Espírito Santo falou, vai, eu quero que tu vai. E naquela época eu tinha aquelas milhas aéreas, né, que você tinha, eu tinha cartão de crédito ainda, atualmente eu não tenho. Aí você tinha aquelas milhas aéreas, e eu fui fazer uma cotação lá de passagem aérea para o Rio de Janeiro, e fui ver as milhas que eu tinha acumulada, mas olha, deu certinho. Deu o valor da passagem certinho, acho que deu até 1 centavo, assim, para não ficar dúvida, né? E eu não precisei nem pagar a passagem aérea, que eu tinha aquelas milhas acumuladas, troquei e fui para o Rio. E para minha surpresa, inclusive tinha um pastor de Toronto, lá do Canadá, também da igreja do aeroporto lá. Vocês sabem, né? A igreja que aconteceu esse grande avivamento, né? E tinha um pastor lá, da Catch the Fire, né? O nome da igreja que esse pastor pastoreia. Não lembro o nome dele agora. E olha, a presença do Espírito Santo naquele ambiente, né, é algo assim surreal. Eu tenho percebido ao longo dos anos, não me considero tão velho assim, mas sempre que há unidade de pastores, a densidade da presença de Deus é diferente. Não é a mesma coisa. Eu já preguei em culto, eu já preguei em célula, eu já preguei em retiro e eu já preguei para pastores. A diferença é incrível. Você pega o microfone e parece que Deus já vem assim, não, deixa que é comigo, não te mete. Não é tu que vai fazer nada, fica quietinho aí, deixa eu fazer. Toda a vida que a gente está em pastores, denominações, o rio de Deus, ele flui num outro nível. Porque Deus está nesse negócio, né? Deus está nesse negócio. Por que talvez o Ministério Mevan se tornou o que se tornou, né?
Uma direção, uma das coisas, né, que Deus deu essa direção para o apóstolo Luiz Hermínio desde lá do começo, né? Começar esse café de pastores, aberto para pastores do Brasil inteiro, né? E o apóstolo Lapa estava falando ontem à noite, né? Começou pequenininho, com pouquinha gente, né? Eu me lembro de participar quando tinha menos de 100 pessoas, né? E participei algumas vezes, né? Com menos de 100 pessoas, cadeirinha azul, né? E hoje o Ministério do Ivan chegou onde chegou, né? E eu tenho certeza que um grande percentual responsável por ter chegado onde chegou é a unidade por trás disso, né? Esse desejo de querer unir pastores, servir pastores, sem interesse nenhum, né? Simplesmente servir, né? Procurando a unidade de Jesus, né? A unidade que Jesus tanto falou. E aí, para encerrar, eu quero ler, para ficar registrado, o que para mim é uma das promessas mais tremendas da Bíblia, que é o que Jesus fala em João 17, né? Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. João 17, 20. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu não sei vocês, mas eu acredito nisso aqui. Eu acredito que onde há unidade, conforme o Salmo 133, né, o Senhor ordena a bênção. Se a gente é crente, crente são aqueles que creem na Bíblia. E se a gente crê que onde há unidade, Deus ordena a bênção, se a gente crê que se nós nos tornarmos um, apesar das nossas diferenças, a Bíblia diz aqui que o mundo vai crer que Jesus é o Messias. Eu sou pastor, ministério pequenininho, né? E ajudo os meus pais em mais 2 igrejas pequenininhas, numericamente falando, né? Então, não estou preocupado com o que vai acontecer se a nossa denominação vai crescer. Eu sempre tive esse sentimento, eu quero ver o reino crescer, eu quero ver as almas serem salvas. Quantas vidas eu ganhei para Jesus, que hoje estão espalhadas por aí, em tudo que é denominação. Gostaria muito que estivesse comigo, né? Mas não estão. Porque uns plantam, outros regam, Deus é que dá o crescimento. E como diz lá em 1 Coríntios, Deus colocou os membros do corpo, cada um como Ele quis. Então Deus é que pega, né? Uma vez quando eu tive a minha primeira experiência assim de evasão de irmãos, né? Eu chorei muito, assim, fiquei uma semana chorando, porque eu não tinha passado por isso ainda. Eu achei que nunca isso ia acontecer comigo, né? E aí Deus me deu essa palavra, né? Eu coloco cada um no corpo como eu quero. Então é Deus que pega, né, a irmã Rosane, lá de Manaus, e traz aqui para Santa Catarina, né? Pega a irmã Ângela, lá não sei de onde, bota aqui, pega o Cristian e coloca lá. E ele que faz, né? Ele nunca perde o controle. Ele que pega o osso X com o osso Y, o nervo B com o nervo C, a medula A com a junta C, e junta para que forme um corpo. E é Ele que faz tudo. O profeta tem a missão de profetizar, só isso. Agora, quem junta o osso, quem junta o nervo, quem coloca a carne, quem faz vir o vento, é tudo Ele. O nosso papel é profetizar, né? Agora, a gente profetiza com entendimento. Quando a gente ouve uma palavra como essa que Deus nos deu nessa manhã, a gente começa a profetizar com entendimento. Eu estou profetizando, mas eu já sei o que Deus quer. O que Deus quer? Deus quer unir. Deus quer levantar o exército. Porque Ele precisa desse exército unido. Né? E aí, para encerrar com chave de ouro, que já passou meu tempo, todo mundo conhece a história da Torre de Babel, né? Ali, a motivação era errada. Por isso Deus precisou fazer o que Deus fez, né? Deus confundiu a língua. Ali Deus trabalhou contra a unidade. Por quê? Porque a intenção era errada. Quando a motivação é errada, Deus intervém, né? E Deus impediu a unidade. Agora imagina, se a motivação fosse correta, como é que está escrito ali? Não haverá nada.
Pode falar mais alto. Não há nada que os impeça de fazer algo, né? Não há nada que os impeça de fazer algo. Se nós, como igreja, conseguíssemos tornar um exército único, com um só objetivo, que é manifestar o reino de Deus na terra, ninguém pode parar a igreja. Tem uma música que cantaram aí, né? Ninguém vai parar a igreja. Né? Não tem perseguição, não tem nada pode parar a igreja. Porque está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu aprendi com a administração do Juliano Sonho, eu nunca tinha prestado atenção, né? No passado a gente achava assim que era como se o inferno tivesse vindo para cima da igreja e nós estamos ali se defendendo, né? Usando o escudo da fé, a espada, mas indo para trás, né? Defender o inferno. Mas é o contrário, né? É a igreja que vai para frente e ela chuta a porta do inferno e ela entra, né? É o contrário, né? E o Juliano Som, nessa administração dele, não sei se alguém já ouviu, né? Ele fala que as portas num reino ou num estabelecimento que você está entrando, ela é o último estágio. Porque os reinos naquela época tinham os portões da cidade, né? Então até chegar na porta era o último nível. Mas se Jesus já está dizendo que as portas não vão prevalecer, quer dizer que a gente vai entrar no território do inimigo, vai arrebentar com tudo, vai arrebentar a porta e vai entrar lá dentro e vai saquear. Né? E como diz, né? Como diz a Bíblia, que aquela passagem que eu citei no começo do sacerdócio real, né? Que nós somos chamados para transportar as pessoas do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então isso que a igreja foi chamada a fazer. Ela vai entrando nos territórios, ela vai arrombando as portas, vai alcançando as almas e trazendo para o reino. Alcançando as almas, trazendo para o reino. Não é para denominação A, nem denominação B, denominação C, é para o reino. Para o reino. Algumas pessoas talvez vão ficar na denominação lá do pastor que você nem vai muito com a cara dele. É Deus que distribui. O nosso papel é povoar o céu. Amém, queridos? Então, é uma bandeira. Eu não sabia que eu ia ministrar sobre isso. Eu achei que eu ia pregar outra coisa. Eu estava preparando para pregar outra coisa, né? Mas hoje de manhã veio muito forte, né? E é uma bandeira que eu carrego. Né? O Ministério Vinho das Águas é um ministério pequeno, mas uma das bandeiras que a gente carrega é a bandeira da unidade. Né? Nós cremos de todo o coração nisso. Nós cremos que o grande avivamento e o que Deus quer fazer nessa nação virá através da unidade. Né? Sem a unidade, Deus não pode. Sem a restauração, essa restauração acontece quando a gente se une. Né? Quando há a união das 12 pedras, a restauração do altar acontece. E quando a restauração do altar acontece, Deus manda o fogo, Deus manda a chuva. Né? Que são as duas coisas que a gente lida no avivamento. Né? Tem os cultos de fogo e tem os cultos de chuva. Deus precisa dos dois, né? Tem o culto do vinho e tem o culto da água. Deus também precisamos dos dois. Né? Tem hora que a gente precisa de água, quem está com sede. Tem hora que a gente precisa de vinho porque a gente está ferido. E Deus manda a água e manda o vinho. Amém? Vamos orar então? Vamos orar. Vou pedir para o apóstolo lá para fazer essa oração para nós, né? Ele, para a gente, que isso possa ser uma realidade no nosso meio, amém? Uma vez também eu ouvi fazendo um recorte, né? Eu ouvi uma ministração interessante que o pregador trazia então essa questão da Torre de Babel, né? Sim. E dessa motivação equivocada, e aí então o Senhor vem e divide, né, as línguas, né, e as pessoas então se separam, né? Sim. E ali em Pentecostes, quando derrama-se o Espírito, né? E aí derrama-se também a língua do Espírito, então é onde Deus começa a unir, a tornar uma só língua novamente, que é a língua do Espírito. E é isso que vai promovendo, né, essas conexões novamente, como se cada um tivesse partido de Babel com um pedaço, né, de algo, e agora une-se então em Pentecostes e agora começa essa reconstrução, a esse tempo de unidade plena. E esse texto que o apóstolo Lapa está citando, né, o texto de Atos, né, um pouquinho mais na frente, né,
Eu vou achar aqui. Em Cris, a força do povo na Torre de Babel era a unidade. Né? E Deus destruiu, né, aquele ajuntamento, porque sendo um, ele seria príncipes. Sim. É uma grande chave da igreja, do nosso tempo. Né? E lá, o Ministério do Pacífico, por exemplo, o pastor, a gente tem as reuniões, ele chama de reunião de unidade, são nos lares. E ele frisa muito a unidade. Né? Até a palavra que é ministrada no livro, ela é ministrada nesses grupos porque para construir uma unidade com o ministério, com a palavra, com o ensino. E ele ensina muito a igreja que a unidade é uma árvore de vitória. Porque se o povo ajuntar, é invencível. Nós tivemos uma vez uma experiência aqui, né, com o Conselho de Pastores. Existia, na época, a Câmara ainda era lá no centro da cidade, e aí tinha um assessor que era de um parlamentar, que na época era do PCdoB. E esse irmão era assessor dele. E esse grupo ia propor ela vinha disfarçada, a lei vinha disfarçada como o dia, era a marcha gay na cidade, mas com outro nomezinho, não sei se era dia das diferenças, dia da diversidade, não lembro qual era. Estava bem maquiado assim. E aí ele passou. Mas era assim, a sessão foi de manhã, a sessão seria tarde. Era 18 horas daquela época. Aí ele falou, pastor, tem um projeto de lei assim assado, que vai instalar tal dia. E aqui é o seguinte, já está todo mundo inclinado para aprovar, só que ele vem maquiado. O pastor tem que fazer alguma coisa. Eu peguei informação, passei por conselho, na época ainda era SMS. Aí passei para o pessoal, quem puder instalar nesse horário, vai ter uma matéria assim, sabe? E se puder, vá de roupa de culto, né? Vá de pé, os pastores, batistas, presbiterianos. E começamos a movimentar, e foi a galera lá. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentado, olhando o presidente da Câmara, o presidente da Câmara chama um assessor e pergunta para o assessor, quem é esse pessoal da igreja? Aí o assessor falou, olha, é um pessoal da igreja, porque por causa da lei número tal, do projeto número tal. Aí ele interrompe a sessão e chama todo mundo no plenário, os parlamentares, né? E lá, o teor da conversa, não sei qual foi, porque eu não acompanhei, mas os assessores falam que botaram na mesa, tal, isso aqui, e por fim, né, tu tens uma ferramenta dentro do parlamento, que é como se tu pode retirar definitivamente o projeto da pauta, e ele não entra mais, né, ou tu só joga ele um pouco para frente. Só, é tipo, daqui a 3 sessões. Ninguém falou nada, ninguém disse nada, a gente só sentou e ficou observando. E aí então o vereador que tinha proposto foi e retirou totalmente o projeto, né? Sem que a igreja fizesse nada, só porque a igreja estava ali, estava presente. Eles sabiam que seria um tiro no pé, cada um que dissesse que eu voto favorável, inclusive o próprio proponente, né, que depois com o tempo acaba se convertendo, né, sai do PCdoB, se converte, é adventista do sétimo dia, e realmente converteu mesmo, né, mas só com a presença da igreja. Então esse é o poder da unidade. Sei que a gente precise fazer, né, nada, puxar
espada, saindo, cortando a orelha do mundo, não precisa. Né? Só a nossa presença já é, o pessoal já sente, já se nota diferente. Achasse? O texto é Atos 3, 19 a 21, né? Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já foi dantes pregado. Convém que o céu o contenha até o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então aqui, a impressão que dá é que Jesus vai vir e está aguardando a restauração de tudo. E essa restauração de tudo, ela vem pela unidade. À medida que a igreja, que é o que aconteceu com o símbolo lá do profeta Elias, né? Então, à medida que junta as tribos, acontece a restauração do altar, né? Então, Jesus vai enviar Jesus, mas antes precisa haver a restauração de tudo. E a restauração de tudo, ela vem pela unidade. Eu creio nessa restauração. Diz que o apóstolo Apolo falou, né? O exemplo lá da Torre de Babel, que ali com o Pentecostes começou a acontecer um movimento contrário, né? Agora com a motivação correta. Então é isso. E eu sempre falo isso aqui, essa oração de Jesus, 17, 21 ali, foi direto no coração do Pai, né? Não, e assim, eu acho engraçado que eu digo assim, porque a gente ora, né? Fica na dúvida, será que Deus ouviu a minha oração? Não, tu ora e pede que o Senhor responda a tua oração. Sim. Né? Mas essa oração que Jesus faz ao Pai, Ele espera que a gente responda. Ah, que tremendo. Não é? Já percebeu? E ali Ele diz assim, olha, eu oro para que eles sejam um assim como eu e o Pai somos um. Né? E assim como eu estou em ti, tu está em mim e tal. E Ele diz assim, olha, eles precisam estar juntos, eles precisam responder essa oração para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, crer que... Olha lá, vai, 17, 21 lá. Sim. Dou a levinha ali. Correção. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste, como também amaste a mim. Então, essa é uma oração que eu vejo que a igreja por isso somos nós, através da unidade. O querer da unidade, né? O estar na unidade que temos nós. E realmente é um desafio. Não é todo mundo que... Eu acho que todos carregam a semente da unidade, né? Mas assim como a semente precisa de uma certa umidade, calor, esse jogo, né, natural, para que quebre a dormência, né, e aí então germine, eu acho que é essa predisposição que falta em muitos. Né? Eu vejo que Deus, para alguns, Deus deu, pode-se dizer, uma visão, né? Uma visão da busca pela unidade. Eu recebi essa visão. Eu carrego essa bandeira, eu luto por isso, eu respiro isso. Eu não estou falando de uma coisa que eu nunca preguei, né? Agora, nem todos têm isso. Né? E quem não recebeu isso da parte de Deus, acontece o mesmo como acontece nas igrejas, né? Deus dá a visão para o pastor principal, para o apóstolo principal, e o apóstolo está ali suando camisa todo domingo à noite para tentar implantar a visão que Deus colocou no coração dele no coração dos discípulos, né? E é uma batalha. Por quê? Porque Deus não deu visão para os discípulos, deu a visão para o apóstolo, deu a visão para o pastor. E a mesma coisa é a unidade. Deus levanta algumas pessoas com essa chama, com esse encargo, o profeta de levar a bandeira da unidade, né? Mas os outros nem todos receberam. Aí quando a gente vai convidar, por exemplo, pastores para participar de uma reunião do Café de Pastores, se tiver algum ali que recebeu esse encargo de Deus, eis-me aqui, levanta a mão na hora, estamos juntos. Mas o que não recebeu, eu vou ver minha agenda. A agenda dele tem outras prioridades, né? Essa questão de reunir com os pastores não é prioridade para ele. Ele já monta a agenda do ano todo e não tem espaço para isso.
Agora, quem tem esse entendimento do que eu estou falando aqui hoje de manhã, vai arranjar lugar na agenda para esse compromisso, porque esse compromisso não é do humano, é Deus que quer a unidade. E quando eu entendo isso, eu vou obedecer. Um dos últimos avivamentos das Ilhas Fiji, não sei se já assistiu, quando ele foi passado para mim, era em CD, né? DVD, na realidade, eu fiquei tão maravilhado que eu comprei 100 DVDs e copiei de 100 DVDs. Para dar para cima, para escutar. Eu tinha esse DVD. Emprestei Hoje muito. tá- Eu para alguém não me deu cara. Mas está no YouTube agora. Hoje está liberado? Está no YouTube, está no YouTube. E a tônica ali é justamente o que é? As Ilhas Fiji, composta de centenas de ilhas, né? É um país, de certa forma, pequeno, mas um paraíso muito grande. E chegou um momento que não tinha alimento, não tinha peixe, não tinha nada. Começou uma guerra civil terrível, né? Muito grande. E um pastor, né? Orando, e Deus falou assim: não vou fazer nada. O padre é a igreja que está assim. Reúne os pastores para orar. O pensamento dele foi o mesmo que a gente tem. Não é certo, não. Mas ele obedeceu, mandou carta para alguns, né? Ele falou, mandou, mas tipo assim, vão vir 4. Né? E ele ficou maravilhado que, na realidade, a sala dele lotou. Mas em termos do país eram muito poucas pessoas. Só que aqueles pastores ali tomaram a visão que aquele pastor teve. Eu acho que o grande problema nosso é que a visão tem que vir da gente. Não de você, né? Tem que vir da gente, porque você está bom vindo da gente. Afinal de contas, a gente recebemos uma visão e a coisa ficou. Bem, resumindo, aquele caos todo pastor, todas as nações, toda a nação se dobrou, orou. Houve um conluio, né, do catolicismo, mas tem um parêntese, né, justamente deixar a idolatria, como você falou. Não tem como você ter conivência com o catolicismo com a idolatria. Eu costumo dizer o seguinte: os católicos são cristãos, porque a principal doutrina do cristianismo é a Trindade, e eles creem na Trindade. Uma vez pensando com minha esposa, eu falei assim: o problema deles é a idolatria, e o nosso evangélico é a língua. Muitos evangélicos não vão para o céu por causa da língua, né? E estamos vendo justamente... Você vê a coordenada. Mas já houve muita idolatria no meio evangélico também, né? Sim. Idolatria de cantor gospel, Sim, idolatria. mas não, isso diminuiu. Tira isso, né? A questão idolatria de imagem, o apóstolo Paulo fala mesmo por trás de todo ídolo a demônio. Olhando a Bíblia, categoricamente a gente vê isso bem claro. E quando a gente entra na dimensão do Espírito, a gente vai ver isso bem claro. Inclusive, numa administração da quarta dimensão, o pastor Ciro orou por uma senhora católica, que ela questionou justamente sobre a igreja evangélica se é certa. Aí falou assim: eu vou orar pela senhora. E para a gente que estava ali, foi um escândalo. Por quê? Ele vai ministrar a quarta dimensão numa católica? Porque acho que só a gente pode entrar na dimensão do Espírito. E ele conduzindo, ministrou. E quando ele foi na casa dela, existiam vários santos, né? Vários santos. E ele entrou, falou: amarrar na roda santo sem força e de costas para a parede, que eu não quero você olhando para mim. São questões espirituais, de experiência que a gente tem, e vários demônios. E ele falou assim, ministrou: entra na sua casa. Ela entrou. Quando ela entrou, falou assim: o que é isso? Tem um monte de bicho atrás de cada estátua. Aí falou assim: eles estão de costas para a parede? Ela: estão. Fui eu que mandei. Então, existe essa realidade. Né? Até comentei com elas, quando eu fiz a viagem, né, pelo mundo, nas Escolas Brasil, que foi um privilégio de Deus, eu era o pastor do navio, mas eu era pastor e eu podia ter uma palavra, né, de pastor. As pessoas chegavam e se colocavam. E tinha o capelão, que é um católico, que é um padre.
E a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte: chama um representante evangélico. E eu me apresentei, eu era o meu sargento, ele, comandante, capitão de corveta. Falei: bom dia, comandante. Ele: pô, tu é o pastor? Eu falei: afirmativo, eu sou o padre. Eu quero dizer para você que eu tenho muitas ideias para a gente fazer durante a viagem, para a gente pregar a palavra. Eu falei assim: eu não faço culto comigo. A partir do nível que a gente entra de entendimento espiritual, eu falei assim: eu não posso comungar com o Senhor em um mesmo culto espiritual. Ele disse: é para teólogo. Eu falei assim: eu sou teólogo também. Enfim, a minha caminhada com ele no navio, quando espiritual, a gente batia de frente, mas depois eu entendi: pô, vocês brigam pra caramba, vocês estão no corredor batendo papo. Eu falei: eu não posso ter dificuldade com ele. Nenhuma, mas a minha convicção, a fé. E foi dada uma ordem para que ele fosse no nosso culto. Todo culto ele tinha que ter uma palavra no meio do culto. Eu achei que ele era afronta. E fiz um documento, Constituição, até um comandante cristão falou: faz isso não, o comandante é espírita, tal, vamos ver o que vai acontecer. Deixa o capelão vir e aí a gente avança. Eu troquei. E sabemos que o sacerdote católico, ele estuda 15 anos, 10 anos, né? Por mais que a gente estuda há um tempo. Eu fiz um bom seminário, mesmo assim o nível de conhecimento deles é grandioso, né? E ele só chegava, pegava a palavra, abria a Bíblia, lia um texto, João 17, 21, e Deus abençoe. Eu falei: show, pô. Né? Aquilo ali me tranquilizou. Todo culto ele pegava um texto bíblico, lia e não comentava, não fazia hermenêutica, não me lia, não fazia nada. Só lia o texto que o comandante mandou ele participar do nosso culto. Até contei para ele certo ponto, o navio estava chegando na Itália e Deus, no sonho, falou para mim o seguinte: você vai confrontar o capelão publicamente. Eu falei: estou chegando na Itália, ele vai falar de quem? Do Papa. Né? E eu preparei tudo, a mente, né? Acordei, à noite ia ser o culto. E quando ele pegou eu abri o culto naquele dia, um pouco tenso, né? Quando ele pegou a palavra, falou assim: queremos dar honra. Esse culto aqui é o Lula, porque tinha sido reeleito, né? No final de semana. Então queremos dar esse culto aqui em honra ao Lula. Eu falei: opa, não é o Papa, é o Lula, o presidente. Eu nunca votei no PT pelas minhas convicções cristãs. Eu falei: opa, Deus não divide a palavra com ninguém, temos que orar pelas autoridades e você organiza a sua. Quando eu peguei a palavra, eu falei assim: vamos abrir a palavra de Deus. Esse culto aqui não é em honra a Lula nenhum. Se Deus mandou confrontar, você vai confrontar. E está muito cheio o culto, né? Tinha um católico, tinha um crente. E todo mundo, até um sub que estava afastado depois, veio para me apertar, dizendo que deveria ter feito isso. O cara é comandante. Eu falei: não, o cara é padre, eu sou pastor. O senhor está entendendo errado. Eu não tenho nenhuma dificuldade com ele, pelo contrário, somos amigos. E aí falei, leio Isaías, né, que Deus não divide a honra com ninguém. Fui lá para Timóteo: temos que orar por todas as autoridades. No final, vamos dobrar os joelhos e vamos abençoar o governo do Lula, que ele foi reeleito. E aí ficou um ambiente muito ruim, né? E você se sente também naquele ambiente assim: será que eu fiz certo? Será que é isso? Mas eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade no mundo espiritual daquilo que o Senhor tem para a gente. A unidade, sim, mas tem uma unidade que ela não tem como acontecer. E a gente tem que ter cuidado quanto a isso, né? Porque por trás de toda idolatria existe um demônio. E um sacerdócio idólatra, ele é conduzido por isso. Quando eu comungo com isso, eu posso ter o risco de eu ter também afrontas. E aí passou-se então, e chegou o outro culto. O capelão pegou a palavra e falou assim: bem, aprendemos que o culto é somente de honra a Deus. Ele não divide a glória com ninguém. Porque para mim foi um bálsamo. Falei: poxa Deus. Né? Porque em nenhum momento é para uma afronta de destruição, mas uma afronta de exortação e poder refletir. O comandante hoje faz aniversário, que era o comandante do navio. Então vamos orar pelo comandante, né, pastor? Eu falei assim, aí eu
Inclusive o cabo fulano também faz aniversário. Ele o cabo fulano também. Então vamos orar, vamos abençoar. Né, pastor? Eu falei, claro, capelão, sem dúvida. Então gerou isso e gerou esse aprendizado para alguém que é muito capaz. E aí a gente entende justamente isso. Eu vejo, e eu creio também que os católicos, eles vão chegar justamente à realidade nossa nos céus. Porque eles vão deixar, como estão deixando, toda a idolatria. Hoje a maioria só está pegada a quem? A Maria. Né? A Maria, que os outros santos eles estão largando. Os padres estão de forma escancarada falando dos seus púlpitos que Maria não é nada, somente mãe de Deus. Né? Então, Fiji, aconteceu isso. Né? Nessa direção, resumindo, tudo que era um caos, que estava o caos de Fiji foi restaurado, se colocou novas direções, o irmão, não lembro se ele é pastor, foi eleito presidente sem assim nenhuma condição, entendimento que seria, e as Ilhas Fiji se tornaram realmente algo assim. E até pouco tempo eu entrei para verificar como é que está as Ilhas Fiji, estão fiéis à palavra de Deus. Então essa unidade, eu também creio, eu busco por isso. E tem hora que dá uma tristeza, dá um desânimo, porque todo mundo quer justamente projetar o seu nome, quer projetar a sua igreja, quer projetar a sua denominação, para justamente fazer o que tem que ser feito, para que justamente a sua unidade possa acontecer. Eu sou o tipo da pessoa que eu faço convite para aceitar Jesus, né, o famoso apelo, volta para Jesus. Se está voltando é porque ele saiu de alguma igreja. Eu falei assim, volta, e se quiser volta para a tua igreja. É só um momento aqui que você tem a oportunidade de você aproveitar o ambiente que está aqui, de você voltar para Cristo. E meu querido, querida, se você quiser, volta para a tua igreja, que é isso que Deus quer. E tem gente que quer voltar para o seu ministério, né? Então eu creio que isso. Então eu acho que a gente tem que buscar essa unidade sim, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande justamente, e como você falou que os pastores caíram fora, pode ser imaturidade, como pode ser também uma experiência que cada um tem de poder realmente entender. Porque quando eu me coloco em um ambiente justamente que não adora a Deus, eu posso ir no centro espírita? Posso. Eu devo ir? Eu devo ir, Espírito Santo. Né? Se o Espírito Santo falar para a gente, vamos. Em São Pedro Aldeia, um amigo, Rubens, né? Tinha um sub-velha guarda lá que ele era feiticeiro, cara. O cara era feiticeiro. E o Rubens todo dia pregava a palavra para ele. E ele dava, até você olhar para ele, dava medo, né? Era um cara assim. Aí falou, Rubens, seguinte, se você for lá no meu centro espírita sexta-feira, que o negócio é forte, eu vou na tua igreja, Rubens, está fechado. O cara falou, está fechado. Ele tremeu. A Rubens, quando? Sexta agora? Domingo, só vou lá na igreja. Aí ele, não, deixa isso para lá, melhor não. Que meus guias não vão gostar. Então existe uma realidade espiritual premente, né? Talvez o Rubens falou sem pensar, sei, falou dentro de uma fé, dentro de um entendimento, né? O apóstolo Paulo fala que a grande dificuldade é a liberdade. A liberdade que cada um de nós temos com Deus, ela não tem como ser mensurada, não tem como ser avaliada. Tem uns que entendem que justamente, né, por exemplo, se questiona muito chamar de paizinho, que é o Abba, né? Abba Pai, paizinho, né? Pai amado. Chamar Deus de você, né? Tem pessoas que não concordam. Quer dizer, mas quem colocou o Abba? Quem foi o Abba? Não foi Jesus? Mas é uma afronta. Tu, Senhor, sabe que tu, cara, vai ter que ser só Senhor. Então, essa liberdade, eu acho que ela, por exemplo, nas nossas congregações, elas já são acostumadas com nossos termos, né? Quem chega lá, acha que aquilo é normal e sabe que não é, né? Uma afronta, desmérito, etc e tal. Mas se alguém chega e fala assim, chamar de tu, você, negócio de paizinho, foi um pastor de renome que falou, chamar de paizinho,
Cara, mas Jesus falou, Abba Pai. Jesus que deixou o caminho. E só vai chamar de paizinho, né? Talvez aqui, né? Por exemplo, a Rosita falou que ela tinha muita facilidade com o pai dela. E com a mãe não. De repente ela tem muita facilidade de falar paizinho, porque ela teve um relacionamento paterno nesse nível. Né? Mas outros foram criados com pais, bons pais, que cumpriram tudo que tem que ser cumprido. Né? Minha esposa fala que eu não sou romântico, né? Eu não sou melado, mas eu sou justamente um pai que cuida, que procura justamente ter toda a atenção, cuidado para que tanto ela e meus filhos pudessem ter sempre o melhor que tinha que ter. Talvez os meus filhos, né? Meus filhos não me chamam de paizinho, né? Geralmente todos eles é pai, né? Por quê? Isso é uma intimidade em que a gente vive. Contudo, isso não é parâmetro para dizer que quem chama de paizinho, quem chama de tu, quem chama de você, né? Quem chama somente de pai, que tem mais ou menos intimidade. Então, a unidade, também creio nessa linha, e creio na linha que foi colocada também nesses dias no Mevan, e eu tenho falado disso já há um tempo na igreja, né? João Batista começou pregando, arrependei-vos. Jesus, arrependei-vos. A primeira ministração de Pedro, descer do Espírito Santo, arrependei-vos. A tônica justamente na conferência foi o quê? Arrependimento, cara. Se você não se arrepender, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E vai se somando arrependimento. Se tem arrependimento, eu vou me unir ao Cristo. Porque eu não estava, né? Então, tanto a gente vê que é um somatório de ações que o Senhor tem que permitir, né? Porque nem permitir, o Senhor já permitiu. Que a gente possa entender com isso. Uma informação que eu acho que é importante comentar. Claro que quando a gente fala em unidade envolvendo católicos, a gente em nenhum momento está falando em concordância com a fé alheia, né? A gente está falando da liberdade que nós precisamos estar dispostos a dar da aproximação. E tem pessoas que não dão liberdade nem para aproximação. E como que vai haver como que o Senhor teria essa oportunidade de ensinar que Deus não divide a glória com ninguém se não se aproximar, né? Então precisa haver aproximação. Vai haver o choque? Vai haver. É uma batalha. É uma batalha. Agora, eu tenho que me certificar. Eu estou pregando pelo Espírito ou eu estou pregando porque eu vou dar um recadinho, né? Não, eu sou movido pelo Espírito. Então, se o Espírito Santo está me movendo a pregar para um católico X, Y, Z, eu vou falar que o Senhor mandou. Agora, se eu falar antes do tempo, uma informação que não é direção do Espírito Santo para aquele momento, aí vai dar problema, né? Quando alguém aqui tem um problema no casamento, um relacionamento com a esposa, você já chega no mesmo dia, você já fala para a tua esposa tudo que você tem vontade de falar? Ou você ora, pede a Deus sabedoria, direção do Espírito Santo, para no dia certo, na hora certa, tocar na ferida? E eu faço assim. Eu não vou mexer, como é que cutucar a onça com a vara curta? Não sou doido, criar uma nova ferida em cima de outra ferida? Não sou doido. Eu aprendi há muito tempo, como maçãs de ouro e salvas de prata, são as palavras ditas a seu tempo. Então, esse é o segredo, né? A gente orar e ser movido pelo Espírito, porque o Espírito Santo vai guiar a gente. Vai ter hora que vai haver o confronto? Vai ter. Mas se é guiado pelo Espírito, pode até gerar ali um revertério ali, mas daqui a pouco vai terminar em bênção, porque é o Espírito que está comandando o negócio. Não, mas né? assim, justamente, eu acho que eu entendo que tem que ser estar no mesmo campo e deixar que o Espírito faça o convencimento. O convencimento, exatamente. Não precisa pregar para o católico se converter. Eu queria convencer ele que ele está errado, né? Aí vai dar fight mesmo. Assim é a mesma coisa aqui entre nós. Se tiver alguma coisa que eu creio diferente do apóstolo Lapa, eu tentar convencer ele que ele está errado, eu vou perder ele. Não, por isso que a gente está conversando, a gente está colocando somente pauta. E até qualquer um se converter, eu converti fulano. Mentira, pô. Eu convenci o homem do pecado do juízo, É o Espírito Santo. né? Eu tenho uma linha de pensamento. Todos os homens, né? Homem e mulher, têm o Espírito Santo. Por quê? Eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Meus filhos e minhas filhas profetizarão. Começa a separar. Então, quando a gente já chega justamente com uma ação, eles ali,
talvez muitos não estão nem aí, e outros vão ser tocados. Por quê? Justamente tem a essência, nós temos a essência. Se a gente olhar justamente para a questão de mais semelhança de Deus, é uma coisa que é muito questionável. Se a gente não olhar justamente para o católico e não ver que ele é mais semelhança de Deus, nós somos vícios. Quando você está falando, vem no meu coração o exemplo de Cornélio. O exemplo de Cornélio é um exemplo típico, né? Deus disse, ó, vai até a casa de Cornélio, assim, tal. Aí Pedro disse, não vou. Aí Deus deu a visão para ele, não vou comer isso aí não. E Deus deu a visão de novo. Aí Deus teve que falar, né? Tua casa tu vai considerar imundo aquilo que eu purifiquei, né? Então Deus ali foi insistente, porque Deus quer a unidade, só que tem que ter aproximação.